Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Seminário de Pesquisa 2, tá certo? Hoje a gente está tendo aí a satisfação de receber o professor Rafael Bastos, né, que é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especializado em engenharia de saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Tem doutorado e pós-doutorado em engenharia de saúde pública pela Universidade de Leeds, do Reino Unido. É professor titular e pesquisador do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, atuando no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFV. É assessor e consultor ad hoc do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em temas relacionados à qualidade da água para o consumo humano e para a produção de alimentos. Ele foi diretor da Divisão de Água Potável da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, foi membro do Conselho Diretor Nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a SEMAI, foi vereador em Viçosa, tendo criado o projeto de lei e presidido a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre o nosso segundo convidado, que é o Alex. Deixa eu pegar aqui. Bom, o Alex Moura de Souza Aguiar, ele é engenheiro civil, formado pela UFMG, tem mestrado em saneamento, tá? E atua na coordenação e desenvolvimento de projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e no licenciamento ambiental de sistemas de saneamento por mais de 30 anos e na execução de obras de saneamento de infraestrutura urbana. Ele foi diretor técnico da Copasa e da Copanor entre novembro de 2015 e julho de 2019 e atualmente é diretor da HIA, Serviço de Engenharia, e membro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS. Tá certo? O tema de hoje, né, é justamente a questão do novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Então, um tema importantíssimo para o nosso doutorado. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Rafael, ao Alex Aguiar, tá, pela participação, pela gentileza de estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Tá certo, pessoal? E eu passo a palavra aí, Rafael, para você, tá, para suas considerações. O seguinte, o nosso prazo regimental é até as 21 horas, cara. Só que é o seguinte, é o que eu sempre falo com o pessoal. Rapaz, conhecimento, cara, a gente sempre, né, a gente tem, e ainda mais assim, né, compartilhado como vocês estão fazendo, cara, fica tranquilo, tá? Faça o tempo que vocês quiserem. Depois nós vamos abrir para um debate, para pergunta, para discussão, tá? Então, boa palestra para todos nós. Beleza? Muito boa noite a todos, todas. Mas nós vamos procurar aí tentar nos ater a cerca de meia hora para cada um, para não cansar muito o pessoal. Muito obrigado, Adriano, pelo convite. É um prazer revê-lo, né? Ao final aí da leitura do meu currículo, o Adriano citou, foi vereador em Viçosa, né? Fui vereador em Viçosa exatamente junto com o Adriano, né? Mesmo mandato. É um prazer, então, ver o Adriano no exercício agora da função acadêmica, né? E num projeto aí tão desafiador quanto é esse que ele descreveu há pouco para nós aqui, ainda na abertura informal aqui das conversas, que é o Instituto Federal Fluminense aí de Itaperuna, né? Desde o ensino médio até o doutorado, enfim, é um desafio, né? E é um prazer estar colaborando aí com esse projeto de interiorização, né, da pós-graduação brasileira. E vamos tentar aqui compartilhar, então, um pouco da nossa leitura, experiência e leitura, né, do momento político brasileiro no que se reflete sobre as políticas de saneamento e o cenário daqui para frente em termos de execução de políticas de saneamento no país, né? Eu e Alex combinamos aqui, eu vou, para a gente falar do que está por vir, né, é necessário que nós minimamente contextualizemos o que existe, né? Existiu e existe hoje, e o que está por vir, né? Pouco faria sentido a gente projetar o futuro sem uma breve contextualização do fio da história, o chamado fio da meada. Né? Então, peço desculpas aos colegas e às colegas se alguma
informação que já foi de conhecimento de vocês, né? A gente vai chovendo molhado, mas eu vou partir do princípio, então, que esse é um assunto relativamente novo para vocês, né? Então, eu vou já direto ao assunto, né? Vamos falar, então, de políticas, né? Botei no plural aí de saneamento no Brasil. Eu poderia colocar no singular política de saneamento no Brasil nesse recorte histórico aí que eu estou projetando aí na tela, mas eu coloquei esse plural aí como um adicional no entendimento de que, naturalmente, políticas temáticas, né, setoriais, elas são reflexo do macro contexto político, né, do país e, por que não dizer também, da inserção do país, né, no cenário internacional, né? Por isso que eu coloquei políticas, porque nós vamos ver que, ainda que muito rapidamente, né, que a política de saneamento no país ela conhece, né, oscilações que são função exatamente do macro contexto político do país, né? Bom, vou me permitir muito rapidamente, né, voltar lá ao período colonial, né, e eu vou então assim fazer aqui um percurso histórico, né, uma linha do tempo, apenas pontuando as principais características de vários períodos da nossa história, né, em termos de, como eu disse, de saneamento e como isso se insere no macro contexto nacional. Então, o período colonial brasileiro, no que diz respeito a políticas públicas, de modo geral, mas particularmente o que nos interessa aqui é a questão de saneamento, é marcada pela quase ou praticamente ausência do Estado, né? Então, eram iniciativas individuais, né? Pulverizadas, né? E ainda um entendimento muito precário, né, do que as condições sanitárias precárias causavam em termos de impactos ambientais e principalmente de saúde pública, né? Para vocês terem uma ideia da situação, não sei se já ouviram falar, aqui dessas figuras aqui ao lado, são ilustrações dos chamados escravos tigre, né? Eram escravos tigre, esse é um lado terrível da nossa história, né? A escravidão, e como se não bastasse a escravidão em si ser algo nebuloso, né? Mas quando a gente olha as crueldades, né, de perto, né, da escravidão, como se não bastasse a escravidão em si, como eu disse, né? Mas os escravos tigre, principalmente na capital federal, né, no Rio de Janeiro, então, eram os escravos que eram responsáveis por fazer o transporte e o afastamento dos dejetos, né, em barris, né, normalmente barris de madeira. Os excrementos das casas dos senhores, né, ficavam reservados nesses barris, e à noite, então, os escravos, quando o barril se enchia, à noite os escravos levavam os excrementos para lançamento, né, nas lagoas, no mar, né, no Rio de Janeiro, e esse nome de escravos tigre vem por conta do vazamento, né, dos excrementos, né, por esses barris de madeira, e marcando, então, a pele dos escravos com listas mais claras, amareladas, e por isso eram chamados de escravos tigre, para a gente ver a situação de saneamento no país no período colonial. Dando um pulo aqui para meados, enfim, isso aqui para dizer que não existia praticamente nada, né, a não ser a solução condizente com a terrível situação de escravidão no país, né? Em meados do século XIX, o Brasil, então, assiste a uma organização muito incipiente dos primeiros serviços de saneamento, mas com concessão, estamos falando do período colonial, né? Com concessão, principalmente concessão do serviço à iniciativa privada, e na maioria das vezes estrangeira, né? E é claro, nós estamos falando principalmente das grandes cidades, e aqui o exemplo da companhia que foi constituída no Rio de Janeiro, com capital inglês, né, e que obteve a concessão de serviço por um decreto, uma lei, decreto, não sei bem se é, de Dom Pedro II, né, e que pôde explorar, então, o saneamento no Rio de Janeiro de 1863 a 1947, quer dizer, um período quase um século, né, e assim se deu também, né, em outras
cidades de maior porte, que já iam se constituindo no país, né? Mas, no início do século XX, esse modelo de concessão à iniciativa privada, e particularmente estrangeira, começou a fazer água, né? Com o perdão do trocadilho, com serviços de má qualidade, né? E gerando muita satisfação na população. E aqui embaixo a gente vê, então, uma ilustração caricata, né? Da manifestação da população por questões gerais da vida, né? Incluindo a questão da má qualidade de serviços públicos, né? Então, em função disso, né, no início do século XX, a gente passa a assistir a encampação pelo Estado dessas concessões privadas, né? E particularmente no Rio de Janeiro, novamente. Coloquei aqui o Rio de Janeiro, porque em 1947, né, é exatamente que no Rio de Janeiro é retomada, né, pelo Estado a obrigação do serviço de saneamento, exatamente com o fim do contrato de concessão para essa companhia inglesa, né? Mas no país como um todo, particularmente no Rio de Janeiro, por ser capital federal, a gente assiste também nessa época uma crescente centralização dos serviços e os serviços prestados por administração direta, né, que é típica da era Vargas, né, os anos 50, meados do século XX. Né? Aqui, muito rapidamente, como vocês estão no estado do Rio de Janeiro e assistiram, né, devem ter assistido aí, a infelicidade, no nosso modo de ver, da privatização da companhia, né, recentemente, mas eu, obviamente, não vou passar por isso aqui, mas apenas, isso aqui é um fio histórico, né, da constituição da SEDAI no Rio de Janeiro, né, que é a empresa que foi recentemente privatizada, né, e que vem, né, desde então, essa época que eu acabei de me referir, da era Vargas, né, com a constituição de órgãos públicos, né, e autarquias, né? Primeiro administração direta pela Prefeitura do Distrito Federal, nesses anos 45 até 60, né? E depois a constituição de autarquias, né? Ou de superintendências. E interessante observar aqui o caminho paralelo, estou mexendo aqui com o cursor, né? Do lado esquerdo, pelo menos do meu lado esquerdo, no estado da Guanabara, e no lado direito aqui, estado do Rio de Janeiro, e finalmente... interessante notar também que no estado do Rio de Janeiro, água e esgoto eram prestados por empresas ou, né, órgãos distintos, né, empresas públicas ou órgãos públicos distintos, e isso tudo se junta, então, desculpe, na SEDAI, a partir de 1975, e guardem essa data, porque essa data também ela não é aleatória, né? Ela coincide com a fusão, né, a criação do estado do Rio de Janeiro, a fusão do estado da Guanabara do estado do Rio de Janeiro, mas também tem uma outra explicação, ou essa data tem uma outra referência. Né? Depois, na segunda metade, né, do século XX, já nos anos 1950 até 1970, né, a gente já vê, diferentemente, né, do início dos anos 50, dos anos 1900, desculpa, a primeira metade do século, quando a gente vê a tendência à administração direta de serviços, né? Mas nos anos seguintes a gente já vê as primeiras experiências do que é chamado de administração indireta de serviços. Depois a gente vai ver isso se consolidando no país, né? Que o titular dos serviços, ou seja, o poder público, fazendo a concessão, né, do serviço por um determinado período de tempo, né? Ou o próprio serviço público se organizando-se na forma de sociedade de economia mista ou autarquias municipais, né? Que é a chamada administração indireta, né? Por exemplo, o Adriano mencionou, né? O Serviço Autônomo de Água e Esgotos aqui de Viçosa é uma autarquia municipal, faz parte, naturalmente, da administração pública, mas é chamada administração indireta, porque tem orçamento próprio, tem plano de cargos e salários próprios, né? Enfim. E são as primeiras experiências também de busca de autossustentação de serviços, por meio da cobrança do serviço, por meio da tarifação, né? E esse é o modelo que depois vai se consolidar no país. E a gente vê, então, esse movimento de forma ainda incipiente, aí nos anos 1950 e 1970. Né? Em 1970, nós temos
essa situação no país, né, com 26,7 milhões de brasileiros com serviço de abastecimento de água e metade disso, menos da metade disso, com serviço de coleta de esgotos. Ou seja, em torno de 50% da população urbana brasileira, então, em 1970, tinha acesso a serviço de abastecimento de água e não mais que 20% da população tinha acesso a serviço de esgotamento sanitário, né? Ou seja, uma situação bastante precária, né? Mas nós não tínhamos, até então, uma organização de uma política nacional de saneamento, com diretrizes, né, voltadas para todo o país, e ainda que essas experiências, né, foram se dando, como eu disse, ainda que de forma incipiente, mas de uma forma também um tanto quanto pulverizada e sem uma orientação nacional, né? E aí, por isso que eu botei esse marco aqui de 1970, e para a gente ver a situação de saneamento em 1970, porque em 1971 então, o país conhece o que se pode chamar de um primeiro Plano Nacional de Saneamento, a primeira política de saneamento com abrangência em todo o território nacional, e para aquelas pessoas que militam na área de saneamento, tem isso de uma forma muito forte na memória, né? Esse Plano Nacional de Saneamento, que trouxe, que teve, né, em sua duração, virtudes, mas trouxe também muitos problemas e deixou um legado que até hoje vige no país, né? Coloquei aqui uma foto para lembrar que esse é o período coincidente também com o período militar no Brasil, né? E isso tem reflexo sobre a implantação, ou melhor dizendo, a implementação desse Plano Nacional de Saneamento. Aqui algumas características marcantes do Plano Nacional de Saneamento, em que se buscava autonomia de serviço, ou seja, o serviço independia do orçamento geral da prefeitura, do Estado, né? Via impostos, IPTU, por exemplo, no município, né? E busca a sua autossustentação tarifária, né? Então, há diretrizes de orientação de estruturação tarifária no país, para o país como um todo, né? O financiamento de investimentos em saneamento com recursos retornáveis, ou seja, chamados recursos onerosos, né, tomados como empréstimo, né, e indo aqui para o final, uma organização de uma linha de financiamento para investimentos, né, em obras de saneamento, com fontes de recursos muito bem identificadas, particularmente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o dinheiro do trabalhador, e quando também foi instituído o Banco Nacional de Habitação, que era o órgão de fomento a esses investimentos no campo do saneamento, né? Uma das importantes marcas, né, do Planasa é a constituição das companhias estaduais de saneamento. Todos os estados brasileiros, naquela época, e depois dos que vieram também, né, têm hoje companhias estaduais de saneamento, que são sociedades de economia mista, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E as companhias estaduais de saneamento tinham, na sua origem, e no seu modus operandi, na sua até possibilidade de funcionamento, né, enquanto existência, né, ou seja, para funcionar, ou seja, elas funcionavam na lógica da economia de escala, né, na lógica do subsídio cruzado, ou seja, para que esse sistema funcionasse, era necessário que as companhias estaduais tivessem a concessão dos serviços das cidades, ou dos serviços superavitários, para subsidiar aqueles municípios de menor porte que são ou seriam deficitários, né? E com isso, então era preciso economia de escala, é preciso que as companhias estaduais tivessem a concessão, se não da totalidade, da maioria dos grandes municípios do Estado, para viabilizar essa lógica de subsídio cruzado, né? E com isso, instituir-se uma tarifa única no Estado. Então, mesmo uma cidade de pequeno porte, a tarifa é a mesma de uma cidade da capital, da região metropolitana, né? Aqui alguns, dando já um passo, né? Em 1985 também, mesmo para vocês que são mais jovens, devem identificar esse período como o fim do período militar, né? E
campanha das diretas, que depois não vingou, mas, enfim, o início da chamada Nova República, né? Com o governo Tancredo Neves e Zé Sarney, na verdade, né? Mas, então, esses são os legados, né, dessa época do Plano Nacional de Saneamento, reconhecidos avanços na cobertura de serviços de água, né? Eu tinha colocado aqui os dados de 1970, em torno de 50% da população atendida com serviço de abastecimento de água, e termina-se, né, em 1985, com o fim do Planasa, com cerca de 87% da população urbana atendida, ou seja, foram realmente investimentos significativos na ampliação da infraestrutura do país em termos de abastecimento de água, né? Porém, com um descompasso muito grande, né, do serviço de esgotamento sanitário, e não coloquei aqui os números, né, mas esse período ele é concluído com a permanência de déficits enormes no serviço de esgotamento sanitário, né, o que descompasso esse que não resolve, né, o problema do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de saúde pública, né? Não se corta o ciclo de transmissão de doenças, por exemplo, né, as chamadas doenças de veiculação hídrica, né? Não podemos esquecer que estamos falando do período militar, portanto, por mais que esse modelo tivesse virtudes, né, ele era um modelo também centralizador, coerente com a cultura autoritária vigente do país à época, né, e para viabilizar, né, a lógica da economia de escala de subsídio cruzado, existia uma pressão muito forte, vamos chamar até mesmo de coerção, né, dos municípios para que entregasse a concessão de serviço para as companhias estaduais. A grande maioria dos municípios assim o fez, mas houve também resistência de muitos municípios, inclusive de municípios de grande porte, né? Em Minas Gerais, por exemplo, a companhia estadual, a Copasa, ela não logrou obter, por exemplo, a concessão de serviços de cidades como Juiz de Fora, como Uberlândia, como Uberaba, né, que são cidades de grande porte. Um exemplo também muito significativo é a própria capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que manteve seu serviço municipal. Campinas, também a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né? Bom, mas... e foi uma época também, né? Essa época do milagre econômico, da abundância de recursos, e isso levou a um forte endividamento das empresas. As empresas tomaram empréstimos para cumprir, né, esse avanço na cobertura de serviço de água, mas, né, com a oscilação da conjuntura econômica, as empresas se viram, com o tempo, fortemente endividadas, né, e começaram a praticar o que a literatura chama do realismo tarifário, né, ou seja, a autossustentação, né, que era um objetivo até justificável, né, dessa lógica da prestação de serviços, mas chamada autossustentação a qualquer custo, ou seja, tarifaças, né, para cumprir ou sanar o endividamento das empresas, com penalização dos contribuintes, né. Em contrapartida, aqueles municípios que permaneceram com seus serviços municipais, né, sofreram retaliações, né. Por exemplo, o modelo instituía oficialmente que aqueles municípios que não entregassem a concessão para as companhias estaduais não teriam e não tiveram, por exemplo, acesso a financiamento de recursos federais, né? Aquelas linhas de financiamento aqui do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do BNH. Mas os serviços resistiram, né? O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Viçosa, por exemplo, resistiu. Ele data de 1970 e tem praticamente 100% de cobertura de abastecimento de água, 100% de cobertura de coleta de esgotos e ainda luta, né, para implementar o tratamento de esgotos e isso anda em curso. Agora é um processo complicado aqui, não vem ao caso, mas que vem, inclusive, de recursos ainda da época do governo Dilma, né, Rousseff, com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Bom, mas então esse é um pouco do legado, né, do Planasa, né? Enfim, enormes avanços em termos de infraestrutura de abastecimento de água, mas enormes déficits de serviços de esgotamento sanitário, o que muitas vezes leva a vários autores na literatura a fazer uma certa brincadeira de chamar que as companhias estaduais
deveriam se chamar companhias estaduais de água, né, e não companhia de saneamento, porque o esgoto, muitas vezes, não foi encampado pelas companhias estaduais. A gente vai ver um pouco desse quadro daqui a pouco, né? A década de 80, do ponto de vista econômico, né, é chamada também pela literatura, pelos economistas, a década perdida, na América Latina como um todo, né, não só no país, marcado pela estagnação econômica, pelo baixo crescimento do produto interno bruto e por uma inflação acentuada. Tem um parênteses aqui a mais, né? Uma inflação acentuada, chegando mesmo à hiperinflação. Talvez vocês não se lembrem, mas certamente seus pais se lembram deste período, né? Em 1985, então, com o final do regime militar, né, os ventos democráticos, aqui, essa foto que eu coloco aqui é da Constituição Brasileira, quando a Constituição Brasileira, chamada Constituição Cidadã, é promulgada. Nós vemos aqui o deputado Ulisses Guimarães fazendo a leitura, né, da Constituição, a aprovação da Constituição. Então, com os ventos democráticos, né, com uma efervescência de participação muito grande no país, quem viveu esse momento viveu um momento inesquecível, né? E isso também se rebateu nas políticas setoriais, temáticas, né? E no saneamento não foi diferente, e com isso o Planasa, que já vinha sendo um modelo já moribundo, né, em vários aspectos, né, também não resistiu aos ventos, né, da abertura, os ventos da redemocratização do país, e ele foi extinto, porque as suas mazelas, talvez, nesse momento, superavam as suas virtudes, né. O BNH foi extinto também, porém, né, infelizmente, a década seguinte é chamada na literatura pela década do vazio institucional, ou da dança institucional, porque se o Planasa foi extinto, não veio nada em seu lugar, né, durante muito tempo, que pudesse ser chamado de um plano nacional de saneamento. A gente fala vazio, então, porque nada foi colocado no lugar, e dança institucional, porque o saneamento começou a ser pulverizado novamente em diversos lugares institucionais do governo federal, sem uma centralidade, sem diretrizes bem orientadas, né? Rafael, então, pois não? Clica aí embaixo na sua tela aí, em ocultar. Sim, está aparecendo aí e está tampando. Obrigado. Desculpe, foi uma falha, desculpe. Então, a década de 90, então, é chamada aí na literatura como o período do vazio da dança institucional, pelo que eu acabei de relatar, né? Depois, em 1986 a 2000, nós vivemos aqui a época, na América Latina toda, né, da hegemonia do chamado pensamento único, o pensamento neoliberal, né? Vimos isso de forma avassaladora, né, na América Latina como um todo. E, unido, né, ao vazio da institucional, a gente vê uma tendência muito forte, né, um forte viés privatista, por esses dois senhores que estão aqui apresentados aqui no canto direito, né? Então, aqueles investimentos, né, que se viram de uma forma crescente durante o período do Planasa, eles começaram a ter uma descontinuidade muito grande, né? E se antes era o BNH e os recursos do FGTS que financiavam as obras de saneamento, né, aqui passou a ser ainda o FGTS, mas o órgão, né, executor das linhas de financiamento passou a ser a Caixa Econômica Federal. No entanto, de uma forma um tanto quanto também coercitiva, né, talvez não coercitiva no caso, mas chantagens explícitas, né, os recursos só eram liberados com muita chantagem pela privatização, né? Então, os recursos eram canalizados prioritariamente para aqueles que tendiam a privatizar os seus serviços, né? A grande marca desse momento, desse período, talvez seja isso, né? Exatamente pelo macro contexto da política, o forte viés privatista, né? Ou seja, tentativa de privatização dos serviços de saneamento, que se encontravam fundamentalmente nas mãos, né, dos serviços públicos, né, particularmente pelas companhias estaduais de saneamento, mas também pelos serviços municipais, de novo, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Então,
Agora, dando um pulo, né, no final do Planasa, desde seu início até 2002, então já na era dos governos do PT, né, e nós vemos aqui uma inflexão muito grande em termos de política de saneamento com a criação do Ministério das Cidades, né? Mas nesse meio tempo é importante citar essas duas leis, né, de 1995, que abrem a possibilidade da concessão de serviços públicos, em geral, mas também de saneamento, para a iniciativa privada, né? Então, a partir desses dois marcos, dessas duas leis, né, no país passa a ser possível que a iniciativa privada preste serviços de interesse público, né? Então, a participação da iniciativa privada, na verdade, ela é prevista e possível no país desde 1995, de uma forma instituída legalmente, né? Mas um outro marco muito importante, né, já dando um salto bastante grande, é 2007, com a chamada Lei de Saneamento, a Lei 11.445, que vem, finalmente, constituir um novo marco regulatório com incidência em todo o país, né, que vem, então, finalmente, 2007, desde 1985, então vem repor algo no lugar do Planasa, né? E em 2003 nós vemos uma forte retomada de investimentos, né, que tinham ficado durante toda a década de 80, ou metade da década de 80 e toda a década de 90, como a gente viu aqui, os investimentos públicos em saneamento muito descontinuados, né? A Lei 11.445, a Lei de Saneamento, ela traz elementos muito importantes, né, em seus princípios, como a meta da universalização do acesso aos serviços, né, a integralidade, considerando os 4 componentes do saneamento, água, esgotos, drenagem e limpeza pública, resíduos sólidos, né, mantendo os princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, mas também incluindo, né, elementos importantes como do planejamento e do controle social, planejamento de serviços, né? A titularidade, ou seja, quem é responsável pela prestação de serviços, ou quem tem, né, a atribuição da prestação de serviços de saneamento do país, pela Constituição, é o município, né? No entanto, como instituído na própria Lei 11.445, né, os titulares de serviços podem fazer a delegação de serviço para outros entes. Daqui a pouco a gente discute isso um pouco melhor. Aliás, isso já era possível antes da Lei 11.445, né? Até mesmo desde o Planasa, né, com a criação, como eu falei aqui, das companhias estaduais de saneamento, né? Porém, essas concessões que foram realizadas, e entendam vocês, as concessões são por prazo de 25, 30 anos, né? Essas concessões que foram realizadas a esta época, né, do período militar, naturalmente, também eram concessões que não tinham, assim, a desejada transparência, não tinham a desejada isonomia, né, de relação entre o poder concedente, quer dizer, o município, e a concessionária de serviços, né, no caso das companhias estaduais, né, contratos de concessão, quando existiam, chamados contratos draconianos, né, que tiravam muito da autonomia política, administrativa e financeira do município, aonde investir, quando investir, né? Eu, por princípio, sou, não sei se por princípio, mas sou um municipalista do ponto de vista da prestação de serviços públicos, né? Particularmente do saneamento. Durante muito tempo, o debate, como o saneamento estava todo no serviço público, o debate sobre qual é o melhor modelo, se eram as companhias estaduais ou se eram os serviços municipais, né? Hoje o debate se inverteu, né? Mudou o eixo, mudou o foco. O debate hoje é serviço público ou serviço privado, né? Mas, enfim, voltando aqui, então o titular de serviço ele poderá prestar a delegação ou fazer a delegação, a concessão de serviço. Isso já era previsto, mas, como eu disse, até então era de uma forma tanto quanto draconiana, às vezes, ou não isonômica, como eu disse, né? Mas a Lei 11.445 vem, de certa forma, corrigir isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Bom, a Lei 11.445 também
traz elementos importantes, que é a lógica do planejamento, ou seja, planejar os serviços, né? Colocar metas e, obviamente, idealmente, metas de universalização, né? E institui também a figura da regulação e fiscalização do serviço, ou seja, é necessário, é obrigatório que exista o que o sistema, né, o funcionamento da prestação de serviço, e principalmente quando a delegação é facilitada, é necessário que exista regulação do serviço, né? Bom, então, mas a Lei 11.445 vem, de certa forma, dar um novo ordenamento nessa relação do poder concedente e do poder concessionário, né? Eu estou tomando conta do meu tempo aqui, se não me engano, eu estou com 45, 50 minutos, né? Não, fica tranquilo. Não, começamos 19h10, Rafael. Pode ficar tranquilo, entendeu? E, certo? Sem problema. Tá bom. Então, mas a Lei 11.445, então, ela veio 45, 50 minutos, não viajei, né? Porque são 19h50, nós começamos realmente... Bom, me perdi aqui. Enfim, a Lei 11.445, lembrei, vem dar, então, um novo ordenamento nessa relação do poder concedente e a concessionária, né? Estabelecendo novas regras, né? Dessa pactuação contratual, né? Então, a prestação regionalizada, a prestação por delegação, ela passou, né, a exigir a figura do contrato, né? O contrato de concessão, o contrato de programa. O contrato de programa é aquele que rege, por exemplo, a relação da concessão dos serviços municipais, por exemplo, para as companhias estaduais, né? Ou seja, nesse caso, né, a lei permitia ainda que a delegação de serviços pelo município pudesse ser feita para a companhia estadual, ou seja, um outro ente público, sem licitação, mas com contrato de programa, restabelecendo, como eu disse, essa relação entre o poder concessionário, o poder concedente, desculpe, e a concessionária, né? No caso de eventual concessão de serviço para a iniciativa privada, aí, pela própria lei, né, que já foi mencionada aqui, é preciso licitação, né? Pois bem, então, na leitura de muitos, entre os quais eu me incluo, né, a Lei 11.445 trouxe, né, inclusive, muito condizente com o ambiente político do país naquele momento, né, trouxe um novo ambiente para a gestão de políticas públicas de serviço de saneamento para o país, né? Como eu disse, estabelecendo novas relações do poder concedente com as concessionárias, né? Empoderando os municípios, pelo menos potencialmente, marcado pela retomada dos investimentos, né? Com recursos do Orçamento Geral da União, do FGTS, ou mesmo recursos não onerosos, né? Muito por conta da FUNASA, né? Mas também novas exigências, né, aos próprios municípios, aos próprios titulares do serviço, obrigando-os a funcionar com a lógica do planejamento, instituindo também, como eu já disse, a regulação do serviço. Enfim, a Lei 11.445 foi lida por muitos, entre os quais eu me incluo, como uma oportunidade de um novo ambiente, como eu disse aqui, para a gestão e política pública de serviços de saneamento, né? E um outro marco importante a ser mencionado é em 2013, e revisado agora em 2019, né, do Plano Nacional de Saneamento, o PLANSAB, que veio no esteio da Lei 11.445, dá, sim, uma nova organização, né, em termos de diretrizes, inclusive fazendo estimativas dos investimentos necessários no país para a universalização dos serviços, né? Aqui é importante, né, também a gente notar, os números dizem por si só, independentemente das opções políticas que se tenham, né? Aqui nós estamos vendo desde 1995 até 2017, esses são números oficiais, né, de investimentos em saneamento no país, tanto de recursos onerosos quanto não onerosos, né? E vejam aqui, né, como eu disse aqui, a década de 90, que foi marcada por uma oscilação e declínio mesmo de investimento em saneamento, talvez não pressionando-os para a privatização, né? Mas vejam, né, a partir dos anos 2000,
o investimento, a retomada dos investimentos, como eu já tinha dito, né? E a partir de 2014, com a crise econômica, a gente vê também novamente o decréscimo dos investimentos públicos em saneamento do país, né? Então, o país tinha novamente um Plano Nacional de Saneamento, construído em 2013 e revisado recentemente em 2019. Né? Então, o que nós temos hoje como legado, né, dessa época do Planasa até o Plansar? Né? O que nós temos de modelos de gestão vigentes no país? Né? Nós podemos ter a prestação regionalizada ou a prestação de serviço municipal. A prestação regionalizada, em geral e preponderantemente no país pelas companhias estaduais de saneamento, como nós já vimos, isso é um legado lá do Planasa, né? Que são empresas de economia mista. O Alex, aqui, nosso colega, o diretor, né, da Copasa, conhece muito bem essa realidade. Né? Ou a prestação de serviço municipal, né, que pode ser feito por administração direta, pelas secretarias, departamentos, e aí dizendo de impostos comuns, né, como IPTU, ou por administração indireta, as autarquias, empresas públicas, ou mesmo empresas de economia mista, né, municipais, mas preponderam as autarquias, ainda que em número muito menor, número em termos de abrangência de número de municípios e população do que as companhias estaduais. Né? Minas Gerais é o estado que mais tem autarquias, chamadas SAAIs, ou Serviços Autônomos de Água e Esgoto. Né? Muito rapidamente, eu não vou aqui me prender esses números, né? Mas esse é o legado do Planasa, né? Legado vivo até hoje, né? Nós temos, se a gente olhar aqui a quantidade de municípios atendidos e população urbana atendida, nós vamos ver que a grande maioria dos municípios e a grande parcela da população brasileira é atendida por serviço de água, é atendida pela prestação regionalizada, ou regional, que é representada, nesse caso, principalmente pelas companhias estaduais, que detêm a concessão, como eu disse, da grande maioria dos municípios em cada estado, mas vários municípios, como eu disse, também resistiram. Né? No entanto, é de se observar aqui um descompasso interessante. Vejam que, quando a gente olha esgotos, né, como eu disse, as companhias estaduais nem sempre encamparam os serviços de esgotos com o mesmo compromisso que os serviços de água. Então, a gente vê muitos serviços de esgotos, né, ainda sob a responsabilidade das prefeituras. Em muitas cidades, a companhia estadual opera a água, mas não quer o esgoto. Né? Isso também se reflete na população que é atendida pelas companhias estaduais ou pelos serviços municipais. E nós vemos aqui, esses são dados de 2019, né, também uma participação muito incipiente, muito pequena mesmo da iniciativa privada. Né? Todo aquele movimento, volta aqui, né, na década de 90, né, desse forte viés privatista, ele não vingou no país. Né? E muito por resistência, né, da sociedade, por resistência do setor de saneamento, da sociedade civil. Então, a realidade hoje no país é que nós temos, sim, participação da iniciativa privada, ela é prevista, possível, mas é muito pequena comparativamente aos serviços públicos estaduais e municipais. Né? Aqui também não vou me prender, mas eu quero apenas citar que, como legado, né, nós ainda temos déficits muito grandes a serem superados para a universalização do serviço de saneamento no país, né? Que é, de certa forma, ainda o legado, né, daquele descompasso a que eu me referi do Planasa, mas também é legado, né, de anos de investimento insuficiente, né, na infraestrutura de saneamento no país, ainda que nós tenhamos assistido uma retomada dos investimentos no início dos anos 2000 até, né, o primeiro governo Dilma, talvez. Né? Eu vou pular isso aqui. Nossos índices de tratamento de esgotos também são pífios, né? Se a gente tem até algum número que chama atenção para a coleta de esgotos, nossos números de tratamento de esgotos ainda são pífios. Né? Aqui, mais uma vez, também não vou me prender muito, esses números já apareceram, né? Para se olhar aqui essa evolução histórica, agora no período de 2003 e 2017, dos investimentos em saneamento. Vejam, então, né, o crescendo e depois, né, novamente, o declínio. Né? Esses aqui são recursos não onerosos, ou seja, recursos que
não são por empréstimo, né, são fundo perdido, e aqui os recursos onerosos, aqueles que são tomados por empréstimo, mas ainda assim também, né, fruto de financiamento do governo federal, assim, novamente o incremento nesses anos aqui, 2000. Né? E aqui, não vou colocar, também entrar em detalhes, mas para a gente ver o montante de recursos, né? Isso aqui são estimativas do Plano SAB, revistas, o Plano Nacional de Saneamento e Revista de Saneamento, estimativas revistas em 2019, vejam aqui, estimativas para a universalização de serviços em 2033, né? Nós estamos falando da ordem de 357, o Alex me corrige se não foi esse número, bilhões de reais, né? Para a universalização de serviços no país. Particularmente, ou muito fortemente, das áreas urbanas, né? Até porque, né, a proporcionalidade de população urbana e rural no país, porque o Brasil hoje é um país urbano, né? Mas a população rural também responde por déficits importantes de saneamento do país. Bom, caminhando para o fim, então, esse é o quadro, né, até hoje, e que deu lugar, né, essa permanência desse déficit, que dá lugar a discursos dissonantes, né? Por um lado, o discurso de que o país, o Estado, não tem capacidade de aporte de recursos, né, para a universalização, e com muito debate na sociedade brasileira, mas nós estamos também numa era bastante maluca, né? Mas do ponto de vista econômico, gerida por um neoliberal de carteirinha, né? Então não é novidade que, se não é surpresa, que tenha vingado, né, a aprovação de uma lei recentíssima, né, que é 2021, não é 2020, né? Não é 2020 mesmo, né? Não me lembro agora, acho que é 2020. Novo marco regulatório de saneamento, chamado novo marco regulatório, alguns chamam de novo marco, ou do marco deformatório, né? E claramente, né, esse discurso ele é assumido explicitamente, né? O novo marco regulatório, ele pavimenta, né, a participação da iniciativa privada, ou seja, abre as porteiras, né, nas palavras de um dito ministro, né, para a iniciativa privada, com esse discurso que o Estado não tem capacidade de aporte de recursos. Né? Mas eu coloco aqui, e já deixo o gancho, então, para o colega Alex, para falar, então, das mudanças do novo marco regulatório, em contraposição a esse discurso que o Estado não tem recursos para aportar, eu vou colocar aqui as palavras de um colega, professor, né, hoje da Fiocruz, foi professor há muitos anos na Federal de Minas Gerais, e foi relator da ONU por 2 mandatos consecutivos para saneamento, é um cargo das Nações Unidas, né, que no debate, né, no seio do debate chamado Novo Marco Regulatório, essa é uma frase dele, né, numa entrevista aqui em uma agência de notícias, que o Brasil não precisa de um novo marco legal de saneamento. Basta seguir o Plano Nacional de Saneamento e investir em políticas públicas. Né? E aí eu deixo o gancho para o colega Alex. Muito obrigado, desculpe por ter me estendido muito, né? Tentei aqui ser rápido, né? Mas eu acho que eu não passei muito de meia hora. Ótimo, Rafael. Muito obrigado. Nós vamos passar, então, a palavra para o Alex.